4, 5. Quantos remédios de farmácia você toma, né? Ou sua mãe toma? Você tem noção do quanto tomar cada remédio desse pode fazer mal para a tua saúde? O quanto cada remédio desse pode encurtar a tua vida? Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te dar dicas para você começar a se livrar disso. Que isso é uma corrente, isso aqui é uma corrente que vai te fixar na doença. Isso aqui é bem verdade que pode estar te ajudando nesse momento, mas para você tomar eternamente, remédio não cura nada, remédio só remedia, mas você precisa começar a abrir sua cabeça para entender o que eu vou falar, tá bom? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar o teu like e mandar esse vídeo para todos os teus grupos de WhatsApp, principalmente aquele grupo que tem aqueles parentes mais velhos que usam uma lista de remédio, né? Meus amigos, é muito comum, principalmente o médico, quando atende no consultório, pegar aquele paciente, principalmente aquele mais idoso, com uma lista que dá até preguiça de ler. O cara toma omeprazol, remédio para coração, remédio para pressão, é o kit, viu? Remédio para diabetes, remédio para labirintite, porque todos esses remédios dão tontura. Na verdade, o omeprazol ele é dado como se ele fosse proteger o estômago, porque está irritando de tanto remédio. Aí tem simvastatina, que eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje, para o colesterol. Aí tem a AS infantil, que para afinar o sangue, para não dar infarto. Só que o AS abre um buraco no estômago que você tenta evitar com o omeprazol. Aí vem o Viagra, quando ele quiser transar. Aí vem o comprimido de reposição na menopausa, no caso das mulheres. Aí vem o que mais? Remédio anti-inflamatório, porque nessa altura do campeonato a pessoa está com dores nas juntas, artrose. Bote aí uns 3 remédios para diabetes, que geralmente um só não resolve. Insulina, então vá colocando aí. Uma injeção de corticoide aqui e acolá por causa da dor na coluna. Vocês sabem que eu estou falando, é real. Uma bombinha para asma, porque a pessoa também tem asma, o pulmão está inflamado. O quê? Um remédio para circulação, geralmente ou varize, ou então a falta de circulação. Meus amigos, não. Aí você vai ver, o cara está gastando ali entre 800 a 2 mil reais por mês de farmácia. Só que quando você fala de um suplemento, não, porque faz mal. Quando você fala de um chá, não, porque isso é picaretagem. Vocês estão entendendo como a gente está envolvido numa máfia? Será que as pessoas não conseguem ver? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu, você e seu médico, é a gente entender se o que você está tomando de remédio agora faz sentido. Entendam, eu não estou pedindo para você pegar seus remédios e jogar fora, não. Não sou leviano a esse ponto, não. Porque o remédio pode ser importante para você agora. O seu médico deve ser uma pessoa que estuda e passou porque era necessário. Assim como eu já passei muito remédio para as pessoas. Mas qual é o remédio que verdadeiramente faz sentido? Por exemplo, remédio para colesterol, né? Mesmo pessoas em casos especiais, né? Existem pessoas que estão com colesterol total acima de 800. Isso acontece muito naqueles casos de hipercolesterolemia familiar, como as pessoas chamam de colesterol genético familiar. Existem pesquisas que mostram que esse colesterol elevado faz até você viver mais. Será que você está estudando ou está deixando tudo nas mãos do seu médico? Não é só o médico que tem que estudar, não, gente. Todo mundo tem que estudar saúde. Todo mundo tem que estudar um pouco de direito. Todo mundo tem que estudar um pouco de política. Todo mundo tem que estudar um pouco de mecânica. Você acha bom ir na oficina e ter um mecânico te enrolar, inventar uma coisa? Você tem que saber o básico. Você tem que saber o básico de finanças, para o teu contador não te roubar. E é assim. Só para vocês terem uma ideia, existem 11 tipos de colesterol LDL. 11. 9 fazem bem à saúde. Apenas 2 fazem mal. No Brasil, a gente não tem esse exame para mostrar isso. Ah, é porque é caro? Não, é porque não tem demanda. Os médicos brasileiros, a maioria, não sabe que existe isso, não pede, e os laboratórios não vão investir em comprar o kit. Simples assim. O colesterol da placa de gordura, ele é cristalizado. O LDL não cristaliza. Os cristais da placa de gordura vêm dos eritrócitos, das células vermelhas. Então, a gente tem que estudar tudo de novo. Os exames, por exemplo, o exame que mais mostra se você vai ter uma doença cardíaca, um infarto, não é uma angiografia coronariana, não é um cateterismo. Não é isso, não é o exame de colesterol, mas um exame que ninguém fala, que é o índice de cálcio, que mostra o índice de cálcio depositado nas coronárias. Esse sim é o melhor exame para saber como é que anda a sua circulação coronariana. Então, hoje está muito complicado falar sobre o que eu falo aqui. Está muito complicado
até mesmo você discutir com seu médico ou ele discutir com você sobre isso. Antigamente, quando eu entrei na faculdade, a medicina era uma relação médico-paciente. Hoje é médico, paciente, seguidores e advogado. Paciente entra na consulta médica hoje com o celular ligado gravando áudio, só o que eu vi. Ou então o médico grava as conversas com o paciente. Gente, onde é que a gente vai parar? Nós temos que ser amigos do nosso paciente. E nossos pacientes precisam ser nossos amigos. Precisamos confiar, a relação é de confiança. Então o que eu quero dizer para vocês é que você pode se livrar de qualquer remédio. Claro, existem exceções. Mas para isso, para você se livrar dos remédios, você precisa ter embasamento. Vou me embasar através de que, isso faz mal, vou tirar. Aí você vai se lascar. Não é assim não. Você tem que se basear, você e seu médico, em estudos, em diretrizes, pesquisa científica e na sua clínica, nos seus exames, né? E no aval que você vai dar em seu médico. Então, só em você poder minimizar a sua polifarmácia, ou seja, aquele monte de remédio que eu sei que você tem naquele depósito, aquele Tupperware em cima da sua estante, gente, aquilo é deprimente. O paciente fica procurando, não sabe mais nem por que é que toma nada. Só em você poder minimizar aquilo já é uma grande coisa. Claro que você vai ter muita cautela e muito cuidado ao retirar remédio psiquiátrico, corticoide, remédio para pressão, remédio para diabetes, esses para doenças crônicas. Isso tudo é junto com o seu médico, nada sozinho. Tá claro isso? Então a gente pega pacientes e alunos, né, pacientes quando eu tinha, e alunos que hoje eu cuido de alunos, acima de 60 anos, que tem mais de 15 remédios de farmácia. Dayan, como é que você acha que uma pessoa deve diminuir ou suspender um remédio? O primeiro passo é sentar junto com o seu médico, anotar todos os nomes dos remédios, todas as medicações e para que você está tomando cada uma. Porque às vezes você está tomando por uma coisa que você já se curou e nem precisa mais tomar. Mas você chega no consultório médico, a consulta é 15 minutos, no máximo, com a lista de 16 remédios. O cara tem que te examinar, ouvir tua história comprida muitas vezes. Olhar teus remédios, dá preguiça, gente, e ele não tem tempo. Você está entendendo? Segunda coisa, priorizar a droga que você vai começar a suspender. Peraí, eu quero me livrar do Rivotril. Estou dando um exemplo. Porque ele está deixando um buraco na minha cabeça. Então o foco é o Rivotril. Não vai ficar suspendendo vários ao mesmo tempo. Não, senão você não sabe qual vai ser o efeito colateral de suspender. Então é uma de cada vez. Terceira coisa, avaliar a necessidade da substituição por algo. Você vai tirar um remédio, você tem que dar alguma coisa naquele lugar daquele remédio. Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Por exemplo, você vai tirar um remédio da pressão, o que é que você vai dar naturalmente para aquela pressão não subir muito? Alho, suco de beterraba, o cara vai começar a fazer meditação, vai começar a fazer exercício físico para a pressão baixar. Então, existem coisas que ajudam a tirar remédio. Suplementos, decisões. Por exemplo, um remédio de depressão pode começar a ser suspenso a partir do momento que você se separa do teu marido que te bota chifre. Você está tomando remédio para depressão, muitas vezes porque não tem coragem de se separar desse traste. Um exemplo. Você às vezes tá usando remédio para diabetes porque você come doce demais. Quando você começar a trocar o estilo de alimentação, talvez você não precise mais do remédio para diabetes. E a última coisa que você precisa fazer é monitorar essa suspensão do remédio. O que é que você está sentindo quando você tirou o remédio? Eu mesmo demorei muito a tirar meus remédios psiquiátricos. Tirei meu Rivotril na época, então eu ficava passando mal nos lugares, aí tirava de pouquinho em pouquinho. A suspensão não é súbita. Mas, por exemplo, colesterol elevado. Isso é uma preocupação muito mais dos médicos do que do paciente. A maior parte do colesterol elevado não faz mal, né? Mas o médico ele foi condicionado devido a uma indústria farmacêutica interesseira a ficar passando remédio para colesterol. Criaram esse pânico na nossa cabeça e a gente tem verdadeiramente medo que o paciente infarte. 62% dos pacientes que tomam estatina, ou seja, simvastatina, rosuvastatina, param devido aos efeitos colaterais. Que efeitos colaterais? Morte. Morte vai você parar de tomar todo remédio. Dor muscular. Tem paciente que usa simvastatina e não consegue mais nem subir uma escada. Um degrau. Não estou falando de um lance de escada, não.
perda da memória com casos de Alzheimer, intoxicação hepática com as enzimas do fígado lá em cima, dor muscular, né? Então você fica realmente complicado. Então, qual é a rotina que a gente vê? É o cara com 40 anos, saudável, aí ele diz assim, tá na hora de eu ir ao cardiologista. Ele marca uma consulta para fazer um check-up, chega lá, o colesterol tá elevado, nada demais, né? E aí ele ganha uma simvastatina. Pouco tempo depois que ele nota, rapaz, eu não me lembro mais de nada, ficando esquecido. Ninguém diz a ele que é isso. Ninguém diz. Então, o Jornal Americano de Geriatria, não sou eu quem está dizendo, tem 18 diretrizes favoráveis ao desmame da simvastatina em caso de efeito colateral. E 15 dizendo que não é para suspender. Ou seja, você tem mais diretrizes mostrando que você tem que suspender se tiver efeito colateral. E o que nós vemos aí é as pessoas cheias de efeitos colaterais, não sabem nem que são daquele remédio e são proibidas de suspender porque senão infarta. Além de tudo isso que eu estou falando, você ainda tem uma vantagem. Você reduz o custo na sua farmácia.